Estamos de volta hoje nesse domingo bem especial com um português da Gema, na verdade de Pombal, né? Pombal, Portugal. Pombal, Portugal. O Pedro que preparou para a gente um bacalhau descebolada. Então a receitinha está lá no site, acessa o site, reveja esse programa www.detesandavalho.com.br. Mande e-mail para a gente, papodecozinhacomdet@hotmail.com. Sugira, critique, faça sugestões, a gente está aqui para isso. Já falamos de várias coisas, o Pedro já me serviu aqui, eu disse bastante, né, Pedro? Mas eu acho que, na verdade, a gente começa a conversar e comer acaba não ficando muito, né? Exato. Quando você faz, normalmente, é uma aposta para cada pessoa, assim como tu fizeste? Normalmente, quando se faz, é uma aposta para cada pessoa. Mas depende também do tipo de apetite que a pessoa tem. Normalmente, é uma aposta. Quando cozinhamos, é uma aposta para uma pessoa. Nós conversávamos, é um poço de sabedoria que conta um monte de história, é muito lindo isso, que a gente possa levar um pouquinho para vocês. A gente tem muito disso, Pedro, assim, ó, de dizer que a partir da descoberta, o que veio para o Brasil, eu queria que você ouvir a sua opinião, no sentido de que o que veio para o Brasil depois da descoberta seria a escória, digamos. Seriam pessoas que não teriam menos cultura, ou não tem o que fazer, vai para o Brasil, ou fugiu do país, vai para o Brasil. É verdade isso? É nesse sentido ou não? Bom, quer dizer, aquilo que eu conheço da história de Portugal é que, de facto, nos anos 1900 e pouco, a vida era muito difícil para Portugal, em Portugal, e era muito dura. Então as pessoas que viviam lá no interior, nomeadamente em Trás-os-Montes, na zona de Viseu, era uma zona muito dura de vivência. Então as pessoas vinham para o Brasil com a ideia de fazer fortuna, porque então cá distribuíam terras, tinham possibilidade de trabalhar as terras e então aí fazer alguma criação de gado e então vinham com alguma intenção de fazer alguma fortuna. Houveram pessoas que eu conheço que foram para Portugal depois com algum dinheiro, com alguma fortuna, outras ficaram cá, a maioria ficou cá. Mas as pessoas que vieram inicialmente nessa época eram pessoas, enfim, menos cultas, eram pessoas do campo, eram pessoas, enfim, um pouco mais... Que teriam menos chances. Exatamente, tinham menos chances de se ingrar na vida em Portugal. Então imigravam. Nós somos um povo que sempre imigramos, desde há séculos que imigramos, e ainda hoje imigramos muito. Estamos em toda a parte do mundo e, como tal, o Brasil era um país onde se falava a nossa língua e as pessoas gostavam de vir para cá. Então, na época, nos anos 50, rara era a família que não tivesse alguém de família em Portugal, no Brasil, perdão, a família portuguesa no Brasil. É claro que o Brasil é um continente, é enorme, e o Brasil foi colonizado por diversas nacionalidades. Pelo que eu sinto e pelo que eu sei, acho que a zona do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro e São Paulo foi as zonas onde se implementaram e se colocaram, permaneceram mais portugueses. No Sul não me parece que tenha havido tantos portugueses, pelo pouco conhecimento que tenho tido nestes 2 ou 3 dias que estou aqui. Não me parece que tenha havido tantos portugueses para que isto foi colonizado mais por alemães, mais por italianos. Mas, de facto, se formos ao Rio de Janeiro, se encontrarmos uma pessoa, perguntamos qual é a tua origem. Eles normalmente dizem portuguesa. Os meus avós, os meus bisavós, é rara a pessoa que não tenha uma origem portuguesa. Principalmente no Rio de Janeiro. Em São Paulo também, não conheço São Paulo tão bem como conheço o Rio, mas o São Paulo também, pelas pessoas que tenho contactado em Portugal e que estiveram no Brasil, uma grande quantidade também foi para São Paulo. Era uma zona mais industrial, uma zona talvez onde houvesse mais possibilidade de evoluir em termos económicos, então procuravam essas zonas assim. Então, Rio de Janeiro e São Paulo eram as zonas mais... E você já veio mais de uma vez para o Brasil, mas tu me contava que veio mais de Rio de Janeiro para cima. Para cima, exatamente. Quando tu contaste para o teu filho que vinha para o Sul, primeiro, ele se apavorou com Florianópolis. Segundo, ele ficou apavoradíssimo. Aliás, é o Rafael, né? Rafael vai nos ver através do site. Então, Rafael, fica tranquilo que o teu pai está sendo salvo. Apavorado em função de que nem imagina onde seria. Onde é que tu vais? Chapecó, o que é isso? Vê lá onde é que te metes, vê lá qual é o local, tem cuidado. Pronto, porque
Imagina o Brasil também um pouco violento. Claro. Porque a imagem... Sim, pela imagem que se vende para fora do país. A imagem que se vende para fora do país realmente é o Brasil um pouco violento. E ele fica sempre preocupado, cada vez que eu venho cá, fica sempre preocupado. Rafael, fica tranquilo, está bem, ele está muito bem cuidado aqui. Eu encontrei uma Europa no Brasil. Ah, que bom. Tu me dizia que gostou muito, fora a parte do coração, que agora tu também pode, né, fazer algum portuguesinho por aqui, vai saber, já que Chapecó não tem portugueses ainda. Deve ter alguns, mas a gente não tem contato. Pedro, tu me dizias que tu ficou encantado com Chapecó. Então, para que o povo de Chapecó e de Santa Catarina ouça de ti, porque a gente é muito bairrista e muito suspeito. Eu, claro, obviamente, vou falar maravilhas da minha cidade, Lages vai falar maravilhas da cidade deles, Florianópolis, Pombal, cada um sendo o seu bairrismo, que tem que ser esse saudável, né? Para que divulguemos o nosso local de morada. A sua visão de Chapecó, como primeira vez, o que tu sentiu? A primeira vez que eu aqui entrei, como já era bastante tarde, fiquei bastante bem impressionado como é que se circulava na cidade, fora da cidade, nas ruas e nas estradas que não tinham habitações, que não tinham iluminação, como é que se transitava aqui tão tranquilo. Eu não estava habituado. Então, a primeira imagem que eu tive foi realmente uma certa tranquilidade e de paz. Portanto, no dia seguinte corri alguma coisa de Chapecó, fui visitar alguns lugares e verifiquei que realmente é uma imagem muito positiva que eu não tinha. Portanto, o povo de Chapecó, próprio Chapecó, é um povo muito tranquilo, muito educado e parece-me que é a parte do Brasil que eu gostava de conhecer e que conheci. Portanto, eu sabia que todo o Brasil, nem todo o Brasil existe violência, no Brasil existe, como em qualquer parte do mundo, existe uma parte mais violenta, outra menos violenta, mas de facto aqui em Chapecó encontrei uma cidade muito tranquila e com muita paz e sobretudo com pessoas muito simpáticas, como a Dete. Que bom, querido, que bom. Pedro, tu passou por um roteiro gastronômico aí que a gente não sabe como é que foi a sua aceitação. Comeu churrasco, comeu peixinho feito por nós aqui, ou não? Polenta, nossa costelinha suína, né, da Aurora. Quer dizer, o que mais te encantou na nossa culinária? O pouquinho que deu para você, até que a gente está gravando, porque depois o Pedro vai continuar aí fazendo a sua orgia gastronômica. Bom, eu fui muito bem recebido, maravilhosamente recebido. Se eu estivesse aqui, acho que 15 dias, acho que eram 15 dias de churrasco, 15 dias de festa, nomeadamente ontem, onde fomos à casa do Merci, do Merci, uma pessoa maravilhosa que me encantou, que mostrou uma parte de uma quinta que eu pensava que não existia toda esta tranquilidade no Brasil, com 4 lindos cavalos, um local tranquilo, maravilhoso, verdejante, que me encantou e com que fiquei apaixonadíssimo. E depois todas as pessoas maravilhosas que me rodearam, o carinho que me deram, eu senti-me bastante lisonjeado pela forma como fui tratado e a atenção que me deram, a festa que me proporcionaram, principalmente o Merci, que deixou de ir trabalhar ontem para me receber, uns para me conhecer, outros para me oferecerem também aquilo que melhor sabem, e que é receber as pessoas, receberam-me maravilhosamente bem. Que bom, querido. Está uma maravilha. Está muito maravilha. Então nós vamos mandar um beijo, então, já que ele vai ver pelo site, para o Rafael, seu filho. Para o meu filho Rafael, para a Alexandra e também para a minha neta. A Alexandra é a nora, e a Leonora, que é a neta, netinha. Maria Leonora. Pedro, um prazer enorme conhecer você. Muito obrigado. E Deus te abençoe. A gente quer que quando você voltar, que a gente possa elaborar outra receita, ou a gente vai até você. Quem sabe? Né? Obrigado. Quem duvida é louco, né? Obrigado. Obrigada, querido, realmente, por essa aula. Foi um prazer. Prazer é meu. E nós vamos embora, então, que você tenha um excelente domingo aí. Beijo para Mércio, Citânia, Mari, Beto, Isolda, enfim, toda a turma que está aí fazendo as honras da casa de Chapecó para o Pedro. Beijo grande, fiquem com Deus, até domingo com mais uma receita. Aliás, é dia que, como é que Feliz Páscoa a gente diz aqui, lá também diz Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Páscoa feliz ou Feliz Páscoa, mas domingo, dia de Páscoa, a gente está aqui esperando vocês. Beijo grande, até lá.
Papo de Cozinha. Oferecimento. Aurora, a hora mais gostosa do dia. Rai Toyota, nada fica em seu caminho. Eco7, diga sim à vida. E Residencial Espelho das Águas.